A paz do Senhor Jesus a todos. Estou fazendo aqui uma prévia, né? Na realidade é uma ajuda, né? A pedido de um irmão sobre esta quarta aula para os jovens. Essa quarta aula ela foi escrita pelo pastor Maurilo Martins. Eu fiz aqui alguns ajustes e acrescentei mais alguns outros detalhes, né? Então aqui temos um texto base: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, maranata. E a aula fala das 10 perseguições romanas aos cristãos. O objetivo da aula é mostrar de forma prática e direta as provações que a Igreja Fiel passou ao longo de sua trajetória, contextualizando com os dias atuais, mostrando, por fim, que estamos numa caminhada profética de igual teor ao da Igreja primitiva. Em toda a história da Igreja, desde seus primórdios, houve períodos de sérias provas e tribulações pelas quais ela passou com a ajuda e conforto do Espírito de Deus, o qual foi enviado para esse fim. Seria útil lembrar que, desde o primeiro período da Igreja, o período de Éfeso ou da semeadura, ela já passava por grandes decisões para estabelecer a doutrina e, no período seguinte, o de Esmirna, vieram de fato, né, as grandes perseguições do Império Romano, que se estenderam com maior ou menor intensidade, e podemos dizer aqui até aos dias de hoje temos essas perseguições, né? Essas provações não devem ser entendidas como uma fraqueza da igreja. Ao contrário, comprovam a sua resiliência diante de muitas barreiras e a sua certeza de fé num projeto eterno no qual está inserida. E no intuito de demonstrar aqui que essas lutas estavam profetizadas pela palavra de Deus e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, citamos o texto principal deste estudo e alguns trechos bíblicos a seguir para balizar, né, o nosso entendimento. Aqui então temos dois textos. O primeiro é a palavra do Senhor Jesus em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O segundo texto, da primeira carta de Pedro, né, no capítulo 4, no verso 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Pelo que entende-se aqui que as aflições de Cristo não era algo estranho, né? Ninguém deveria se estranhar isso, né? Porque era algo comum que eles estavam passando, né? Aqui em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10, o Senhor Jesus ele diz, né, à igreja de Esmirna: nada temas as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Não 10 dias de 24 horas, né, se assim podemos dizer, mas esses 10 dias estão relacionados a 10 períodos, a 10 ondas de perseguições que seriam desencadeadas contra a igreja. Mas a palavra do Senhor de conselho e de exortação é: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por que ser fiel até a morte? No próprio texto aí de Apocalipse, capítulo 2, vocês vão encontrar também o Senhor dizendo para esta igreja que eles não deveriam temer, pois não sofreriam o dano da segunda morte. A primeira morte estava diante dos olhos deles. Muitos passaram por ela. Mas a segunda morte, eles não passarão por ela, porque eles ressuscitarão para a vida eterna em Cristo. Serão absolvidos, já foram, né, absolvidos por Cristo. Aqui há um exemplo, né? Essa figura aqui é de um instrumento de tortura, né, da Idade Média, chamado tribulação. Era essa tábua, parecida uma porta, uma janela, né, que era colocada sobre uma pessoa e sobre ela eram colocados alguns cargos, né, cargas, alguns fardos. E isto ia sufocando a pessoa. De vez em quando eles tiravam para que a pessoa recobrasse os sentidos, pudesse negar ou confirmar alguma coisa, mas o final era a morte, né? Com certeza, né? Mas o Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 2, verso 24, que não poria outra carga, né,
sobre a sua igreja, né? Aqui, uma das perseguições, muitos historiadores não a classificam, né, não elencam entre as 10, porque ela teve uma perseguição assim, mais setorizada, que foi mais direcionada aos judeus, como podemos ler aqui em Atos capítulo 18, verso 2, mas ela alcançou também alguns cristãos, visto que os cristãos eram considerados uma seita judaica, né? Então o texto aqui de Atos diz assim: e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio, esse cidadão que está aí à esquerda de vocês, o imperador, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. Então aqui os cristãos confundidos, né, por judeus, ou judeus muitas vezes confundidos com cristãos, passavam também por estas perseguições. A primeira é que os historiadores, né, relatam, anos 67 ou 68, vai depender do autor, ela foi desencadeada por Nero, que após ele colocar fogo em alguns bairros de Roma, este incêndio durou 9 dias, né, Nero ele determinou e ordenou culpar os cristãos. Sob seu governo foram mortos, né, o apóstolo Paulo, alguns dizem também, né, a tradição cristã também diz que Pedro foi morto também em Roma nessa época, mas somente a tradição cristã, não há relatos históricos. Erasto, mordomo de Coríntio, Aristarco, macedônico, Trófimo, um de Éfeso, ou um efésio, né, convertido por Paulo e seu colaborador, José, comumente chamado de Barsabás, e Ananias, bispo de Damasco. É claro que existem vários outros nomes, né, que não teríamos tempo para citar, né, a todos, né. Então, passando para a segunda, Domiciano, ano 81, palavras dele aqui, né? Nenhum cristão levado ao tribunal seja isento de punição, se não renunciar à sua religião. A intenção deles era esta: você tinha que renunciar a Cristo. Se não renunciasse a Cristo, era punição de diversas formas, né? de diversas maneiras, né? Com açoites, prisão, sendo condenado para ser remador, né, nos navios, que já era uma condenação de morte, além das prisões, perdas, né, dos bens e infelizmente, sentença de morte. A terceira tribulação, Trajano, no ano 108. Nesta época se deu o martírio de Inácio de Antioquia, que ele diz, né, agora começa a ser discípulo, não me preocupo com coisa alguma visível ou invisível, para poder apenas ganhar a Cristo. Que fogo e cruz, companhia de animais selvagens, quebras de ossos, dilaceração de membros, o triturar de todo o corpo e toda a malignidade caiam sobre mim. Assim seja, que assim seja, para que eu possa ganhar a Cristo Jesus. Mesmo quando foi condenado, né, a ser lançado às feras, tal era o seu desejo ardente de sofrer que disse ele ao ouvir os leões rugindo: eu sou o trigo de Cristo, serei triturado pelos dentes de animais selvagens para que eu possa ser encontrado puro. Então este é um dos testemunhos, né? Passando para a quarta, o martírio de Policarpo, aqui é um pouquinho mais extenso. O martírio de Policarpo, né, por Marco Aurélio, imperador, no ano 162 depois de Cristo. Assim diz, né, o relato, né? O dia estava quente, as autoridades de Esmirna procuravam Policarpo, o respeitado bispo da cidade. Elas já haviam levado outros cristãos à morte na arena. Agora uma multidão exigia a morte do líder. Policarpo saíra da cidade e se escondera na propriedade de alguns amigos no interior. Quando os soldados entraram, ele fugiu para outra propriedade. Embora o idoso bispo não tivesse medo da morte e quisesse permanecer na cidade, seus amigos insistiam que ele se escondesse, talvez com o temor de que sua morte pudesse desmoralizar a igreja. Se esse era o caso, estavam completamente, né, equivocados. Quando os soldados alcançaram a primeira fazenda, torturaram um menino escravo para que revelasse o paradeiro de Policarpo.
Assim apressaram-se bem armados para prender o bispo. Embora tivesse tempo para escapar, Policarpo recusou-se a agir assim. Que a vontade de Deus seja feita, decidiu. Em vez de fugir, deu ele boas-vindas aos seus captores, ofereceu-lhes comidas, pediu permissão para passar um momento sozinho em oração. Policarpo orou durante 2 horas. Alguns dos que ali estavam com a finalidade de prendê-lo pareciam arrependidos por prender um homem tão simpático. No caminho de volta a Esmirna, o chefe da guarda tentou argumentar com Policarpo. Que problema há em dizer que César é senhor e acender incenso? Policarpo calmamente disse que não faria isso. Autoridades romanas desenvolveram a ideia de que o espírito ou o gênio do imperador César era divino. A maioria dos romanos, por causa do seu panteão, não tinha problema em prestar culto ao imperador, pois entendia a situação como uma questão de lealdade nacional. Porém, os cristãos sabiam que isso era idolatria. Pelo fato de os cristãos se recusarem a adorar o imperador ou a outros deuses de Roma e a adorar a Cristo de maneira silenciosa e secreta em seus lares, a maioria das pessoas achavam que eles não tinham fé. Fora com os ateus, gritavam os habitantes de Esmirna, enquanto buscavam os cristãos para prendê-los. Como sabiam apenas que os cristãos não participavam de muitos festivais pagãos e não ofereciam sacrifícios comuns, a multidão atacava o grupo considerado ímpio e sem pátria. Policarpo entrou em uma arena cheia de pessoas enfurecidas. O procônsul romano parecia respeitar a idade do bispo. Como Pilatos queria evitar uma cena horrível, se fosse possível. Se Policarpo apenas oferecesse um sacrifício, todos poderiam ir para casa. Respeite sua idade, velho homem, implorou o procônsul. Jure pela felicidade de César, mude de ideia, diga fora com os ateus. Para eles aqui, ateus eram os cristãos, porque não criam nos deuses romanos nem em César como o imperador como um deus. O procônsul obviamente queria que Policarpo salvasse a vida ao separar-se daqueles ateus, os cristãos. Ele, porém, simplesmente olhou para a multidão zombadora, levantou a mão na direção deles e disse: fora com os ateus. Os ateus eram aqueles que queriam a morte de Policarpo, né? O procônsul tentou outra vez: faça juramento e eu o libertarei. Amaldiçoe a Cristo. Aí vem as palavras aqui, né, que ficaram marcadas e que muitas vezes são citadas, né, por aqueles que não renunciam, não voltam atrás, ainda que a morte esteja à frente, né? O bispo se manteve firme e disse: por 86 anos servi a Cristo e ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? A tradição diz que Policarpo estudou com o apóstolo João. E se isso foi realmente verdade, ele era provavelmente o último elo vivo com a Igreja Apostólica. Cerca de 40 anos antes, quando Policarpo começou o seu ministério como bispo, Inácio, um dos pais da igreja, escreveu a ele uma carta especial. Policarpo escreveu do próprio punho uma carta aos filipenses. Embora não seja especialmente brilhante e original, essa carta fala sobre as verdades que ele aprendeu com os seus mestres. Policarpo não fazia exegese dos textos do Antigo Testamento, como os estudiosos cristãos posteriores, mas citava os apóstolos e outros líderes da igreja para exortar os filipenses. Cerca de 1 ano antes do martírio, Policarpo foi a Roma para acertar algumas diferenças quanto à data da Páscoa com o bispo daquela cidade. Uma história diz que nessa cidade ele debateu com o herege Marcião, a quem chamava o primogênito de Satanás. Disse que diversos seguidores de Marcião se converteram com a exposição dos seus ensinamentos apostólicos. Este era o papel de Policarpo, ser uma testemunha fiel. Líderes posteriores apresentariam saídas criativas diante de situações em constante mutação. Eu acho que líderes hoje apresentam
situações, né, algumas saídas criativas, né, em constantes mutações, mas a era de Policarpo requeria apenas fidelidade, e ele foi fiel até a morte. Na arena, a argumentação continuava entre o bispo e o procônsul, e em certo momento Policarpo admoestou o seu inquisidor: se você finge que não sabe quem eu sou, ouça bem, eu sou um cristão. Se você quer aprender sobre cristianismo, separe um dia e me conceda uma audiência. O procônsul ameaçou jogá-lo às feras. Policarpo disse: pois chame-as. Se isto fosse uma mudança do mal para o bem, eu consideraria, mas não posso admitir uma mudança do melhor para o pior. Ameaçado pelo fogo, Policarpo reagiu. Seu fogo poderá queimar por 1 hora, mas depois se extinguirá. Mas o fogo do julgamento do porvir é eterno. Por fim, anunciou-se que Policarpo não se retrataria. O povo de Esmina gritou: este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, que ensina o povo a não sacrificar e a não adorar. O procônsul ordenou que o bispo fosse queimado. Policarpo foi amarrado a uma estaca e o fogo foi ateado. Contudo, de acordo com testemunhas oculares, seu corpo não se consumia. Conforme o relato dessas testemunhas, ele estava lá no meio, como se carne em chamas, mas não como carne em chamas, mas como um pão sendo assado, ou como ouro e a prata sendo refinados em uma fornalha. Sentimos o suave aroma, semelhante ao de incenso, ou ao de outra especiaria preciosa. Quando um dos seus executores perfurou-o com uma lança, o sangue que jorrou apagou o fogo. Este relato foi repassado às congregações por todo o império. A igreja valorizou esses relatos e começou a celebrar a vida e a morte de seus mártires, chegando a coletar os seus ossos e outras relíquias. Em 23 de fevereiro, todos os anos comemoravam o dia do nascimento de Policarpo no reino celestial. Não é o dia da morte, né? É o dia do nascimento. Nos 150 anos seguintes, à medida que centenas de outros mártires caminhavam fielmente para a morte, muitos foram fortalecidos pelos relatos do fiel bispo de Esmina. E que sirva para nós também, né? Quantos fiéis, Senhor, né? Mártires e heróis da fé. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quinta tribulação, bispo, Vítor, aqui por sétimo Severo, né, 192. Vítor, bispo de Roma, em 201. Leonídio, pai de Orígenes, foi decapitado. Irineu de Lyon, em 202. Duas jovens, por nome Perpétua e Felicidade, em 205, na cidade de Cartago, que ficava no norte da África. Calixto, bispo de Roma, em 224. Urbano, bispo de Roma, em 232. Sexta tribulação por Maximino, em 234, né, na Capadócia, o presidente Ceriminiano fez tudo o que pôde para exterminar os cristãos daquela província. Inúmeros foram mortos sem julgamento e enterrados aos montões lançados na mesma cova. Martina, uma virgem nobre e bonita, e Hipólito, um prelado cristão, amarrado a um cavalo selvagem e arrastado até a morte. Sétima tribulação, por Décio. Fabiano, bispo de Roma, foi a primeira pessoa eminente que sentiu o rigor dessa perseguição e foi decapitado em 20 de janeiro de 250. Oitava tribulação, Valeriano, em 257, levantou uma perseguição que durou 3 anos e meio. Muitos consideravam até como a grande tribulação, né? Cipriano, bispo de Cartago, e Sexto, bispo romano, foram mortos também nesta perseguição. A nona tribulação, né, Aureliano, em 274. Félix, bispo de Roma, em dezembro do mesmo ano. Um jovem por nome Agapito vendeu sua propriedade, doou aos pobres, foi detido, torturado, decapitado
em Prenestre, uma cidade vizinha a Roma. 10ª, Diocleciano, em 303. Seu governo foi marcado como a Era dos Mártires, iniciada em 23 de fevereiro de 303. Diocleciano e Galério não se contentavam em queimar os livros cristãos, mas também mandavam derrubar as igrejas. Inúmeros cristãos foram detidos, encarcerados. Logo se ordenou um sacrifício em massa, não fazendo distinção de idade ou sexo. Foram 10 anos de intensa perseguição, que pensou haver exterminado os cristãos e ordenou que se cunhasse uma moeda em homenagem a esse feito, né, pelo extermínio total, né, dos cristãos. Né, aí está a moeda. Né? Então, essa aqui é do livro das Catacumbas de Roma, ele está na bibliografia aí, como uma orientação, aí, uma direção para a leitura e aquisição. Né? Diocleciano Jóvio, Maximiano, Hércules, César Augusto, o Império Romano aumentado por todo o Oriente e Ocidente, o nome dos cristãos que estava derrubando a República Romana apagado. Né? Aqui ele mandou cunhar essa moeda e os dizeres aqui em latim: nomine Christiano delecta est, destruído o nome cristão. Foi tão forte, né, esta perseguição, que ele mandou cunhar uma moeda em homenagem, achando que tinha exterminado os cristãos. Aqui um testemunho também do livro das Catacumbas de Roma. É o testemunho de um diácono, da esposa de um diácono, que foi morto. Né? Esse diácono chamava Alexandre. Alexandre, morto não está, mas ele vive acima das estrelas, seu corpo descansa nesse túmulo. Terminou a sua vida sobre o imperador Antonino, que, prevendo que adviria grande benefício de seus serviços, pagou o bem com o mal. Porque, quando estava de joelhos e prestes a adorar o verdadeiro Deus, foi levado à execução. Oh, que triste tempo no qual, entre ritos e adorações sagradas, nem mesmo em cavernas, que eram nas catacumbas, né, onde eles se escondiam, né, não estamos seguros. O que pode haver de mais desgraçado do que tal vida, do que tal morte, quando não podem ser enterrados pelos seus amigos e parentes, mas brilham no céu, quase não tem vivido quem tem vivido em tempos cristãos. Então, extraído aqui do livro As Catacumbas de Roma, página 81, 82. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 21. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Aqui a bibliografia, depois é só vocês darem aí uma pausa e copiar, né? Então aqui o Zondervan, um dicionário que eu ganhei de uns irmãos que moram nos Estados Unidos, Hieromártir, né? Mártir que faziam partes da igreja. Aqui o site que eu consultei, no dia 23/8/2021, às 15h09 da tarde, Dicionário da Bíblia John D. Davids, o Edito de Milão, pode ser encontrado na Wikipédia, a quarta aula para jovens da apostila aí, que foi escrita pelo pastor Maurilo, do Instituto Bíblico. Recomendação, né? Sempre a Bíblia Sagrada, o Livro dos Mártires, John Fox, História da Igreja Cristã, Jesse Luman Hubert, Jesus na Ecologia Bíblica, da irmã Nivalda, porque fala da mirra, né, da igreja que foi ali provada, né? As Catacumbas de Roma, de Benjamin Scott, e o audiobook também das 10 primeiras perseguições. Não sei se o link vai funcionar. Caso não funcione, vocês deixam no comentário e a gente atualiza para vocês. Amém? Maranata, o Senhor Jesus vem. Vamos lá, vamos em frente, porque as lutas, elas não terminam.